Quarta-feira, bora dar uma olhadinha nesse mercado aí, Gu. Ó, tá meio misto, hein? Aquela alta de ontem Nem já tá cocô. sendo meio cocô, meio cocô. Algumas subindo, outras dando uma derretida. A gente consegue observar aqui, ó, hype dando aquela caidela de 6% no mês, já fica 14% negativa. Depois a gente dá uma olhadinha no gráfico. A hash que tá subindo aí, ó, no diário 12% de alta. Depois a gente pode dar uma olhada nessa hash aqui, que é um gráfico que a gente não tem tanto costume de olhar, né? Ouro voltando a subir, 1,5%. Pô, vamos dar uma olhada, porque o ouro tava derretendo. Será que achou um fundo ali? A gente já dá uma olhadinha nele. Bit, aquela pump and dump voltando a subir. Temos aqui também a ZEC dando uma derretida de 6%. Temos aqui também Lighter dando uma caidinha, DOT, que ontem estava subindo, caindo, NIR dando uma caidinha. Então esse aqui é o cenário do top 100 como um todo, né? Tá meio misto, mas a maioria das que a gente conhece tá dando aquela caidela. Quando a gente para analisar o BTC em si, a gente consegue observar que realmente esse local que ele está testando aqui no semanal, que é justamente o fundo anterior, ele já começa a ser uma resistência. A gente consegue observar um pouco melhor no gráfico diário, né? Pode ver que ele tá tocando lá pela segunda vez, ele chegou a tocar aqui nessa vez e agora ele tá tocando pela segunda vez, e hoje já é um dia que tá amanhecendo aí no vermelho. Então a gente sabe que aqui é um local importante, né? Até porque a gente tem a média 8 aqui bem próxima também. Vamos ver se isso aqui não foi um rompimento falso. E além disso, é a região dos fundos anteriores. Os próximos dias aí vão ser cruciais para a gente ver se aqui vai ser só um toque aqui na média, ou um rompimento falso para voltar a cair, ou um rompimento verdadeiro, retestar isso aqui e vir buscar a região aí dos 73.500, 74 mil dólares, que depois desses 65, 66 é a próxima região de resistência como um todo, né? Bitica, como tá meio que na mesma, seria mais ou menos isso. O RSI segue saudável, segue subindo, então não tem nada antecipando queda aqui no RSI. Vamos dar uma olhadinha no gráfico de 4 horas para ver como é que tá a situação? O gráfico de 4 horas a gente até que tem uma tendência de alta tranquila, né? Mesmo ele testando a resistência, a gente consegue observar que desde aqui do dia 26 de junho, 29 de junho, a gente vem fazendo fundos mais altos que os anteriores, ó, fundo mais alto, fundo mais alto, fundo mais alto. Então, pode ser que realmente ele venha, reteste, faça um fundo mais alto aqui nessa média rosa, que é a média 8, e daí ele volte a subir. Enquanto ele não perder essa região dos 63 mais ou menos, que é justamente o fundo anterior, a tendência mini aqui no gráfico de 4 horas permanece, né? Até o RSI de 4 horas ele tá mais lateralzão, chega aqui na sobrecompra, depois volta aqui próximo da sobrevenda, vai lá na sobrecompra de novo. Então dá pra gente ficar de olho nessa movimentação aqui do gráfico de 4 horas. Tem até uma espécie de canalzinho de alta que a gente consegue observar que ele vem trabalhando aí no curto prazo. Semanal a gente já sabe que é queda, o diário está no momento importante retestando resistência, já o de 4 horas está tentando engatar uma tendencinha de respiro, uma tendencinha de alta aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui no ouro, que é um ativo que a gente viu aqui no Bubbles, né? Que está subindo e faz uns dias que a gente não dá uma olhada, a gente consegue observar que ele já entregou um pullback aceitável, um pullback maior, né? Tudo bem que, pô, se a gente pegar a pernada inteira semanal dele, ele fez uma pernada muito forte, né? Sai dos 1.640 mais ou menos e vai buscar lá os 5.400. Ele chegou já próximo aqui em questão de RSI da zona que ele fez fundo na última vez. Perceba que esse fundo aqui que o ouro fez lá em 2022, ele estava nessa zona do RSI. Aí depois ele vai dar uma subida aqui, opa, faz um pullback e encontra essa zona do RSI. Pode ver que o ouro normalmente não entra em sobrevenda aqui, pelo menos nos últimos anos ele não entrou em sobrevenda. Então aqui já começa a virar, pelo menos no RSI, um suporte interessante. Lembrando que agora a gente consegue fazer trade de ouro, né? A gente tem o tokenizado de ouro lá na Bybit, link na descrição, que tem as melhores taxas para trade e dá para você fazer um tradezinho. Em algum momento esse ouro vai encontrar um fundo, pode ser que a gente já esteja encontrando isso, na verdade, né? Porque já fazem algumas semanas que ele tá aqui, ó, nessa região, 4 semanas para ser mais exato, que ele tá nessa região tentando fazer um fundo. A média de 21 tá aqui, vamos ver a média de 200. Perdemos a média de 200 também, mas pode ser que em algum momento ele encontre o fundo aqui nessa região. E não duvido nada, a gente vê algo parecido com isso, né? E esses meses de queda que a gente teve foi só um pullback, ainda mais com o petróleo subindo, porque o petróleo subindo faz a galera tentar se proteger. E o ouro vem sendo essa proteção. A gente conseguiu ver a alta que ele teve nos últimos anos aí. Então eu tô bem de olho no gráfico do ouro aqui,
para quando ele encontrar esse fundo, talvez fazer um trade, né? E buscar a volta dele pelo menos até o topo. A gente está falando aqui em porcentagens de praticamente 30%. Mas não só o ouro, como a prata também. Vamos dar uma olhadinha no gráfico da prata daqui a pouco. Mas olha só o que a gente tem aqui no ouro, né? A gente tem uma tentativa de formação de fundo. Pode ver que ele bateu essa região dos 4.000 pontos aqui e já começou a dar uma lateralizada. A gente tem essa LTB, ó, uma LTB que está sendo rompida nesse exato momento. Ó, uma LTBzinha que talvez formava até uma cunha, realmente, ó. Uma LTBzinha que formava uma cunha descendente e ela está sendo rompida. Temos que ver se esse rompimento é verdadeiro ou falso, né? E além disso, ele está rompendo a média de 21, que é essa amarela que eu estou colocando aí para vocês. Então, o ouro pode ser uma opção, tá? O RSI do ouro está começando a fazer fundos mais altos que os anteriores no diário. Olha lá, ó. Tá começando a querer romper de novo a zona neutra. Dá para ficar de olho no ouro, porque se o ouro tá fazendo um fundo, um tradezinho alavancado para buscar o próximo topo ali pode ser algo interessante. E se o ouro tá assim, provavelmente a prata também pode estar. Vamos ver como é que tá a situação. A prata, o RSI dela não tá subindo igual do ouro. Na verdade, o RSI da prata segue caindo forte aí. Vamos ver como é que tá o semanal da prata. O semanal da prata em si não tá tão interessante igual do ouro, mas a gente enxerga um padrão de cunha aqui também, ó. Se a gente unir os topos aqui, só que é uma cunha descendente que eu acredito que em qualquer momento pode encontrar um fundo também. É outro ativo que dá para colocar no radar. Vamos ver em questão de RSI, aonde normalmente é o fundo dela. Ó, percebe que em questão de RSI semanal, essa região como um todo, ó, é uma região que nos últimos anos, desde 2022, ela encontrou fundo. Aqui foi fundo, aqui também foi fundo, foi esse outro pullback, aqui também foi fundo, foi esse outro pullback semanal, e agora ela está até um pouco abaixo dessa região. A última vez que a prata chegou lá na sobrevenda total foi aqui, ó, lá em 2022, que foi essa região aqui também. Não sei se ela vai chegar na sobrevenda do gráfico semanal, mas aqui já começa a ficar interessante também para uma posição, talvez em prata, que nesse exato momento está em $59. É outra que dá para fazer trade na Bybit, link na descrição. E se ela voltar no topo, cara, a gente está falando de praticamente 100% de alta. Já começa a ficar mais interessante aí com o ouro. O gráfico, vamos ver aqui questão de média, como é que tá? Média 8, ele está abaixo da média 8, está abaixo da média de 200, e nesse exato momento está retestando a média de curto prazo, que é a média aí de 21 períodos, né? Vamos dar uma olhadinha no gráfico diário. O rompimento dessa média de 21 e dessa LTB, que ela tá vindo para retestar aqui agora, pode ser interessante, tá? Se ela fizer o rompimento, reteste, confirmar a alta, ela é uma opção muito válida aqui para um trade. Agora que a gente tem todos esses ativos, né, Gu, lá na Bybit, ou não só na Bybit, como nas principais corretoras, até na Hyperliquid, na Ondoperps, cara, a gente não precisa só olhar mais cripto, a gente consegue olhar para trade pelo menos o ouro, consegue olhar algumas ações específicas. Sim. E faz total sentido, né? Pô, já que o mercado cripto tá devagar, vamos ver como é que tá o ouro, vamos ver como é que tá a prata, porque às vezes a gente consegue encontrar esse trade em outros ativos, inclusive a prata, galera finge aí que não volatiliza, né? Mas, pô, ela teve mais volatilidade. Inclusive a prata, a galera fala que é estável e que não sei o que lá, mas teve mais volatilidade que o Bitcoin, ó. Caiu 54%. Na alta também, porra, olha essa alta. Se a gente pegar desde aqui de 2024, subiu 500%, quase 450%. E agora entregou esse pullback. Então, em algum momento, ela vai encontrar um fundo, né? Se a gente pegar só a última pernada, ó, vamos ver. Ó, só da última pernada, ela já tá numa região interessante aqui, que é uma região de Fibonacci entre 0,5 de Fibo e 0,618. Tô pegando só essa pernada aqui, ó, que foi a última mesmo. Então já começa a ficar interessante pra gente olhar aqui. Outra opção válida para um possível trade, né? Então bora dar uma olhadinha nas altcoins que comentaram aí, Igor. O que falaram no vídeo de ontem? Ó, pediram para dar uma olhada na Solana primeiramente, mas tem mais, hein? Vamos ver qual é que é aqui da Solanilda. A Solanilda é queda, né? Queda infinita. A gente consegue observar aqui que vamos começar pelo semanal, né? No semanal, toda alta que ela dá é para fazer um topo mais baixo desde agosto de 25, né? Ó, topo mais baixo. Isso aqui pode ser um topo mais baixo ainda do que esse outro na região dos 95 doletas, né? Se a gente olha o diário, vamos ver como é que tá a situação do gráfico diário aqui. O gráfico diário tá mais lateralzão, né? A gente chegou até a ameaçar fazer uma movimentação de alta aqui. A gente chegou a fazer 3 fundos mais altos que os anteriores e agora retestando a média de 21. RSI dela bem lateral também. Nesse exato momento ela está testando o topo anterior, isso aqui pode vir a ser um pivô de alta nela, ó.
retesta o topo anterior para fazer um fundo mais alto, mas se o Bitcoin começar a cair, já fica complicada a situação, a gente já está tendo um dia vermelho. E além disso, esse local como um todo é um local de resistência, porque ela está testando fundos aqui, ó, que foram fundos anteriores, né? Então o que ela está fazendo na prática é justamente perder o fundo anterior semanal, retestar o fundo anterior semanal, para depois voltar a cair. Isso aqui é um pivô de baixa semanal, né, ó. Se você parar para analisar bem, dá para a gente pôr no semanal aqui e enxergar um pouco melhor de novo, ó. Olha lá. Ela lateralizou bastante tempo aqui, caiu, veio retestar. É normalmente o que acontece mesmo, né? Vem retestar aqui o gráfico semanal para depois voltar a cair. Então tá perigoso você comprar nesse exato momento qualquer altcoin, não é só a Solana não, porque ela tá numa zona de resistência aqui. Você tá fazendo DCA e tal, toma cuidado, né? Espera para talvez comprar um pouco mais abaixo. Quando a gente fala de altcoins, o Bitcoin para mim já tá barato, já vale começar o DCA abaixo de 67, para mim Bitica tá barato. Solana seria mais ou menos isso. E a próxima, Igor? Caralho, tô montado. Pendle. Pendle, vamos ver como é que tá a situação da Braba aqui. Pendlezinha. Pendlezinha também muito parecida com Solana, né? Pendle ela já tá algumas semanas tentando fazer um fundo nessa região aqui, ó. Tá lateralizando aqui já fazem algumas semanas, desde janeiro de 2026. Já fazem algumas semanas mesmo. Ela fez um rompimento, mas foi falso. Volta aqui nessa zona. E agora tá testando resistência. Para mim, entrada em short aqui, tá? Ela tá numa espécie de resistência aqui, ó. Que foi aonde ela deu as agulhadas. Essa agulhada do fatídico outubro de 25. Aqui também foi uma agulhada. Aqui também foi uma agulhada. E nesse exato momento ela tá retestando essa região. Para mim é só um toque na resistência para voltar a cair, voltar a regiões de 1 e pouco, 1,2, 1,7, que é uma região interessante aí no caso da Pendle. Se a gente coloca no gráfico diário aqui, ó, a gente já começa a observar também uma presença vendedora só pelos candles, né? Olha só como é que tá essas barras aqui desses últimos dias. O tanto de sombra vendedora. Isso aqui indica que tem bastante gente se desfazendo de Pendle nesse exato momento. Tudo bem que mesmo assim ela tá conseguindo fazer fundos mais altos, né? Ó, fundo mais alto, mas não é interessante a gente ver essas sombras aqui não, né? Essas sombras indicam presença vendedora, ainda mais numa zona de resistência. O RSI dela tá completamente lateral também, então eu ficaria tomando cuidado, olhando mais para ela em questão de short, porque aparentemente vem mais queda em Pendle aí. Próxima, Gu. Ó, pediram Sonic. Essa aí. Nossa, Sei essa aqui não, hein? esquece, gente. Pelo amor de Deus. Queda infinita. Nossa, deixa eu ver aqui no gráfico. Nossa, isso Meu Deus daí do é céu, morte. cara. Quanto que tá de market cap isso aqui, cara? Dá uma olhada aí. Porque olha isso, gente. O negócio saiu de 87 centavos, 90 centavos e tá 2 centavos agora. Não teve nem muito respiro, foi um tobogã da morte mesmo, né? Qualquer tentativa de alta foi mais lateralizar pra toma ali pedrada. E agora tá lateralizando de novo. Ó, tá Eu com nem olharia. 93 milhões de dólares de market cap para quem já atingiu 3 bilhões de dólares. Meu Deus do céu, cara. Tá horrível, tá? Eu não olharia pra isso. O André Cround também saiu dela. Então, assim, toma muito cuidado. E olha lá, igual a gente viu anterior, olha as sombras aqui, ó. Sombras vendedoras surgindo na média de 21. Cara, eu fugiria disso daqui. Próxima, Sim, Gu. com certeza. Ó, pediram uma curiosa também, Dantinhas. A Curiosa. Trump. Trump, pedido estranho. Vamos ver como é que tá. Nossa, Estranho. deve tá esquisito também. Vamos ver. É, tá tipo o Sonic aqui, tá? Tá tipo, nossa senhora. Mano, olha isso aqui, tobogã da morte. Pô, quanto tá isso aqui de Ainda mais que o market cap? Trump não tá com nada, né? Mano, ela saiu de 77. Mas aqui foi a volatilidade de lançamento. Vamos colocar aqui, ó. 40 e poucos dólares, 30 e poucos dólares e tá 1,59. Ó, Queda se fosse pra infinita. chutar a capitalização de mercado, quanto você acha que ela tá? Eu acho que ela tá com 200 milhões. Não, ainda você errou pra baixo. Mas ela tá com 370, quase 380 milhões. Só que ela já atingiu 15 bilhões, Dantinha. Nossa. Nossa. Mas tem espaço pra cair mais, né? Se tem tudo isso de market Ô, cap ainda. louco, tranquilamente. Gente, Tranquilamente. olha esse semanal. Qualquer movimentação é pra cair mais. Eu fugiria disso daqui. Isso aqui foi um golpe. Não tem por que olhar isso aqui, tá? Queda infinita, não compraria, não faria trade, não faria absolutamente nada. A gente tem tantos outros ativos que fazem muito mais sentido do que isso daqui, que é um tobogã da morte. Olha isso. Um dos gráficos Tá mais louco. feios, assim como o da Sonic, né? Assim como o da Sim. Sonic e como o da Move, que vai vir notícia aí, o Gu vai até mencionar, mas já adianto pra vocês o gráfico, ó. Tobogã da morte, velho. Olha isso aqui.
Sabe o que É zero, parece? galera. Para não falar que não tem zero, isso daí é um zero. Mano, ela saiu aqui de 1,23 e ela tá 1 centavo. É 100% que é 99%. Sabe o que É parece? Quando você exatamente pega isso. aqui, ó, e joga pra frente, né? E daí você vai jogando. Parece isso, ó. Daí você vai dar um Ctrl+V, joga outro, dá um Ctrl+V, joga outro. Parece isso, só que na verdade não é um Ctrl+C e Ctrl+V. É a vida Sim. dela mesmo, foi isso. Horripilante, credo. Também pediram a Avalanche, Dantinhas. Vamos ver essa braba aí. Vamos ver qual é que é aqui. A Vax USDT. Vamos ver como é que tá a situação. Gente, a Deu merda. altcoin não tem como nesse momento, cara. Sendo bem sincero, perdeu fundos importantíssimos aqui a Vax, e não só perdeu, como perdeu feio. Parece ser pouca queda, né? Mas você põe aqui, ó, pegar em Ô, questão de louco. porcentagem, pô, é 40% de queda do fundo, que já tinha perdido tipo 80%. Então tá muito ruim, cara, tá muito feio. E pra mim, olhando só o semanal, isso aqui parece ser exatamente o que ela fez aqui, ó. Queda, lateraliza um tempo pra vir mais queda. O que ela tá fazendo é isso, ó, lateralizar mais um tempo pra vir mais queda. A gente não tem indicativo de fundo, isso que tá complicado. A gente não Sim. tem, por exemplo, um pico de volume, ó. Não tem, o volume na verdade tá caindo, ó. Você pega aqui, ó, são topos mais baixos que os anteriores, tá caindo o volume. Não tem interesse, né? Essa é a grande realidade. Por isso também que eu não acredito que encontramos Olha a diferença quando a gente achou esse fundo aqui, ó. Aqui foi um fundo temporário. Ó, aqui também, ó. Pico de volume foi esse fundo temporário. Olha o que acontece depois. Vem uma alta. Vem uma alta. Ô, caralho. Enroscou aqui. Vem uma alta depois desses picos de volume. Aqui, na verdade, ó, é queda de volume. Então não tem nenhum tipo de interesse. Eu também não compraria Vax, nenhuma das altcoins que a gente falou aqui. Solana no máximo, estourando, tá? No máximo. Porque indica, todos os gráficos aqui me indicam mais queda. Eu não compraria. E até porque a gente não sabe se essas aqui vão continuar sendo tendência no próximo ciclo, né, Gu? Essa é a grande realidade. Pode ser que surjam novas de Exato. computação quântica ou de outra narrativa que a gente nem sabe que vai existir. Porra, quantas RWA não existia até o ciclo passado? Sim. Inventaram o RWA no ciclo passado. Então não tinha como você prever que a Ondo ia subir no ciclo passado ou alguma de RWA, que nem existia narrativa. Então eu não compraria essas de narrativas antigas ou moedas antigas como um todo, porque a gente nem sabe se vai existir. E, cara, é queda infinita em todas elas. E agora vamos diretamente para as notícias, mas antes, obviamente, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo e também se inscrever no canal, porque todo dia tem vídeo novo aqui para vocês. E vou fazer o convite para participar da nossa live de membros, que toda semana aí tem lives exclusivas para vocês, aprofundando muito mais conteúdo sobre o mercado cripto. Então, passa aqui na descrição e já se torne um membro também. Mas bora lá, primeira informação que eu achei bem interessante aqui. Eles pegaram basicamente uma média ali dos adultos norte-americanos que investem, esse número é relevante, tá? E olha que interessante, desses adultos investidores, da galera que investe seu capital, boa parte prefere segurar e segura Bitcoin, em torno de 18,6% dessa porcentagem, do que o ouro em si. Que o ouro ele segura, a galera que segura dá em torno de 10,8%. Então, se for pegar a média desses adultos investidores, a maioria prefere segurar Bitcoin ao invés do ouro. Não significa que eles não investem em ouro e só investem em Bitcoin. É o que eles preferem segurar nesse momento. Então é algo interessante, conflui até mesmo com alguns indicadores que a gente trouxe ontem, como os long term holders. Então isso daí é extremamente positivo. E é basicamente uma atualização dos investidores, né? Porque o ouro está aí há tanto tempo, Bitcoin está em torno de 16 anos, então são investidores adultos, mas joviais, por assim dizer. Isso daí é bem bacana e a gente está acompanhando. E até mesmo para trazer novamente esse indicador, é que o indicador ele atingiu all-time high lá no CryptoQuant, que é o indicador dos long-term holders, a galera que segura Bitcoin por no Estão mínimo metendo a 6 meses. marcha. Exatamente, estão metendo a marcha, enquanto você aí está desesperando, vendendo tudo ainda. Então, assim, esse momento é chato pra caramba, a gente traz aqui diariamente para vocês. Porém, é o momento do plantio. Então, tem que plantar nesse momento de caos, infelizmente, para aí sim aproveitar da maneira correta quando chegar a nossa queridíssima alta, tá bom? Outra coisa que achei interessante, separei aqui para vocês também, é que quase 1 bilhão de bitcoins foram comprados por ETFs aí ao longo dessa última semana, para ser mais exato, nos últimos 6 dias. Depois de quedas e quedas massivas aí no fluxo de capital, na verdade teve bastante saída de capital aí de ETFs de Bitcoin, mas agora pelo menos aí
nesses dias positivos, também entrou bastante capital, tá bom? Próxima notícia que também achei um tanto quanto curiosa, tá? Porque o S&P, que não é necessariamente o indicador S&P 500, mas a empresa aí que rege basicamente esse ativo, eles lançaram o primeiro índice relacionado a cripto. E Bitcoin não está nele. Olha que curioso, Dantinhas. Então, é um ativo que o S&P 500, na verdade não é o S&P 500, mas o S&P criou e não tem Bitcoin por quê? Todos os ativos que eles colocaram nesse índice, como Ethereum, BNB, Solana, TRX e Hyperliquid, são ativos que, na visão deles, eles pagam dividendos, por assim dizer. É que dividendos eles colocam tudo no mesmo bolo. Por exemplo, a Hyperliquid tem um stake, aí você recebe a rentabilidade. O Ethereum também tem um stake, aí você recebe a rentabilidade. Então eles montaram um índice relacionado a esses ativos. O Bitcoin não paga essa rentabilidade, só para quem minera. Então, por isso que o Bitcoin não está fazendo parte desse índice. Então, um tanto quanto curioso também. Outra coisa que a gente comentou no dia de ontem também é sobre o petróleo, por conta dessa tensão. O petróleo entregou uma alta aí que a gente já fazia um tempo que não via. A última vez foi bem no comecinho do ano, ali para meados de março, mas novamente ele atingiu os $95 por barril de petróleo e é a primeira vez aí ao longo de 6 semanas, depois dessas 6 semanas de calmaria. Então, o petróleo aí diz bastante o que está acontecendo aí lá para a região do Oriente Médio. Agora, informação do mercado cripto diretamente, como o Dantias comentou ali brevemente sobre a Move. A Move já não estava em precificações muito boas, e a Move é aquele projeto, né, Dantias, que nem teve um momento Não de teve um brilho, momento bom. assim, para falar a realidade. Porque, para quem não sabe o que é esse projeto, é uma blockchain que veio para competir com a Sui diretamente, porque ela tem a linguagem de programação Move, que nasceu lá em meados do Facebook, quando o Facebook estava criando a sua blockchain. Aí saiu os desenvolvedores lá do Facebook, parte foi para Sui, parte foi para Aptos, e eles têm essa linguagem de programação. E a Movement foi uma que entrou para competir nesse bolo, tinha investimento de gigantes do mercado cripto, inclusive, ó, dá até para ver por aqui, se a gente pega os investidores, ó, Polychain Capital, Easy Labs, que é a Binance, Sandeep, ele que é o fundador também da Polygon. Então não é gente pequena que investiu nesse projeto, é gente grande. Então ele surgiu como um potencial, mas como rede nunca teve nada demais por lá. E se nem no momento que estava melhor no mercado cripto não teve nada demais, não seria agora que surgiria como inovação. Mas eles trouxeram uma inovação. Qual que é essa? Trazer que eles vão falir. Olha só que interessante, Dantinhas. Então, eles entraram com um pedido de Coisa falência boa, lá hein? nos Estados Unidos. Exato, sensacional, inovador, um tanto quanto, né? Mas eles entraram com um É pedido uma de novidade. falência ali. Querendo ou A não. primeira novidade que a Movement traz aí para sua blockchain é Olha o só. de falência. Triste, hein, galera? Triste. Mas assim, não dá para sentir tanta tristeza, porque acredito que muitos nem tinham esse investimento na carteira, pouco interagiram com essa rede. Então é aquilo assim, putz, vimos ela no passado. Tanto é que em capitalização de mercado, ó, vamos até pegar aqui, ela atingiu quase 3 bilhões de dólares, 2,7. Mas hoje está a 44 fucking milhões de dólares. E assim, se não mostrasse esse pedido de falência que foi divulgado nessas últimas 24 horas, você olhava esse gráfico aqui, já estava em falência, né, Dantinhas? Então já estava Porra, não precisava decretando a nem morte do pedir projetão. nada, né? Exato, exato. Então, um projeto aí que ficou ao longo dessa jornada, não temos nem a perspectiva que ele vai voltar lá na frente, porque ele faliu, infelizmente, tá? E por último, nada menos importante, achei bacana, positivo aí para quem gosta de Ethereum, porque a fila de entrada de validadores, que é aquela galera que pega os seus Ethereums e coloca lá na fila para travar eles em stake, aumentou bastante para quase 2,5 milhões de dólares, na verdade, 2,5 milhões de Ethereums que estão nessa fila. A gente sabe que essa fila demora, quanto mais pessoas ali estão nessa fila, demora ainda mais, mas pelo menos está acontecendo um movimento parecido com o Bitcoin. A galera que está comprando, não está comprando, segurando um pouquinho só e vendendo. Não, eles estão segurando ali e acumulando. Quando a gente vê a fila do Ethereum em stake aumentando, também a gente pode trazer a mesma perspectiva, porque a galera está comprando Ethereum, não está segurando, mas está travando em stake, não pela rentabilidade, acredito, mas sim ali para ver o que o futuro vai trazer para a gente em termos de precificação. Mas é isso, galera. Se você gostou do vídeo de hoje, não se esqueça, deixa o like, isso ajuda demais a incentivar o nosso trabalho. Também se inscreva no canal, todo dia tem vídeo novo aqui para vocês e fica o convite para participar da nossa área de membros. Mas é isso, um forte abraço, tamo junto, falou! Valeu!